Saúde a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos fala é o evangelista Renato Gideão. Hoje estaremos falando sobre as 10 pragas do Egito. Vamos então à leitura da palavra de Deus. Êxodo capítulo 4 até o 9. Então Moisés replicou a Deus: Mas, Senhor, eis que os israelitas não acreditarão em minha pessoa, tampouco darão ouvido às minhas palavras, porquanto certamente contestarão: não é possível que Javé te tenha aparecido. Perguntou-lhe o Senhor: que é isto que tem nas mãos? Respondeu-lhe Moisés: um cajado. Ordenou-lhe o Senhor: lança na terra. Moisés prontamente atirou o cajado ao solo e ele se transformou numa grande cobra, e Moisés arquivou-se dela assustado. Então ordenou Javé a Moisés: estende a tua mão e pega pela cauda. Ele estendeu a sua mão, pegou-lhe pela cauda e ela se converteu em cajado em sua mão. Disse o Senhor: faz isso para provar aos israelitas que o Senhor, o Deus de teus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Israel e o Deus de Jacó, te farão aparecer a ti. E disse, pois, o Senhor: põe a mão no peito. E ele colocou a mão sobre o peito. E assim que tirou, eis que a mão estava coberta com uma doença chamada lepra, esbranqueciada como a neve. Torna, pois, a colocar a mão sobre o peito. E Moisés levou a sua mão, enferma ao peito. Assim que retirou, eis que estava saudável como o restante do seu corpo. Então explicou-lhe o Senhor: assim, se não acreditares em ti e não ouvires a voz do teu primeiro sinal, acreditarão na comunicação do segundo sinal. E se não acreditares nesses dois sinais, nem direis atenção às tuas palavras, tomarás da água do rio e a derramarás na terra seca, e a água que tomares do rio se transformará sangue sobre a terra seca. Estaremos meditando nas 10 pragas ali do Egito, que Deus estava com o propósito de resgatar o povo de Israel, que tinha sido ido ali para o Egito através da vida de José. Depois de 400 anos, nós vemos que o povo virou escravo ali na terra do Egito. Ao gemido do povo de Israel, e Deus então resolveu colocar Moisés para que resgatasse o seu povo ali das mãos de Faraó. E assim que o Senhor faz quando Ele tem um propósito na minha vida ou na sua vida. Foi assim que Jesus fez na cruz do Calvário, quando resgatou a minha vida e a sua vida. Assim como Deus resgatou o povo de Israel lá do Egito, o Senhor veio resgatar toda a humanidade que nele crê. Diz a palavra de Deus: todo aquele que crê será salvo. E você, se você ainda não creu na palavra de Deus, medite nesta palavra. Estaremos falando mais sobre isso, e medite e observe com cuidado o que Deus pode fazer na vida dos seus. Uma das histórias mais espetaculares de toda a Bíblia é o que chama a atenção de cristão e não cristão. É a narrativa das 10 pragas derramadas pelo Senhor sobre o Egito e a maneira incrível que o êxodo aconteceu. Essa terrível praga tinha por objetivo conduzir Faraó ao arrependimento e revelar que o Senhor, o único e verdadeiro Deus, é rei e soberano no universo. O termo Faraó era um título dado ao rei do Egito
e ele se autotitulava filho de Ra, como um deus. Além dos seus falsos Ra, os egípcios criam em um panteão de outros deuses que era tido como responsável pela vida. Isto é o que acontecia com o Egito naquela época. Faraó se tornava e o povo acreditava que era um deus. Um dos objetivos das 10 pragas era revelar a grandeza, o poder, a soberania de Deus como o único e verdadeiro Deus, em contraste com as falsas deidades egípcias, falsos deuses egípcios. Faraó devia reconhecer e confessar que Deus dos hebreus era o supremo e que o seu poder estava acima do rei do Egito e das nações que ele governava. Isso está escrito em Êxodo capítulo 9 e versículo 16 e 1 Samuel 4 e versículo 8. As pragas foram juízo contra os egípcios, seus deuses, suas falsas religiões. Êxodo capítulo 12, versículo 12. Como foi que isto aconteceu? Porque as águas se transformaram em sangue. Porque as pragas, como infestações de rã, piolho, mosca, aconteceram. Porque houve essas pestes no rebanho, feridas malignas nos egípcios, chuvas de pedras, infestação de gafanhoto, escuridão e morte dos primogênitos. Existe algum significado para tudo isso? A primeira praga que nós vemos está em Êxodo, capítulo 7, versículo 14 a 24. E aí nós vemos, cada uma das 10 pragas foi colocada, literalmente dirigida contra algum aspecto da falta de religião. A primeira praga, a transformação do rio Nilo e de todas as suas águas do Egito em sangue. Foi uma ofensa aos deuses Nilo, que se acreditava ser o deus da fertilidade. Tal praga resultou na morte de peixe e foi, portanto, um duro golpe contra a religião, contra aquele governo tirano que tinha pego todos os filhos de Israel, daquela descendência de José, que através da vida de José tinha feito o grande livramento de José, através de José, quando José alertou a Faraó da grande seca que vinha, primeiramente uma grande bonança de 7 anos e depois mais 7 anos de grande seca e grande escassez de alimento que aconteceria no Egito. E através da vida de José, nós vemos que isto veio se resolver. José foi colocado como governador e preveniu o Egito daquele vexame, daquela grande catástrofe que aconteceria nos dias seguintes. 7 anos de bonança. Durante os 7 anos de bonança, José, através do seu grande conhecimento e sua grande intimidade com Deus, levou o seu conhecimento, o que Deus passava para ele, fez grande reserva de alimento. Isso aconteceu. Azã, nós vemos em Êxodo capítulo 8, versículo 2 a 14. Azã era um animal sagrado para os egípcios. Eram os seus ídolos. A deusa tinha a cabeça de rã. Ele supunha que elas possuíam poder criador. Embora o principal propósito desta praga fosse punir os opressores de Israel, também atrairia desprezo por seus muitos deuses pagãos. A grande multiplicação das rãs fez com que a deusa parecesse maligna. Ela atormentou o povo que lhe era tão devoto.
as superstições dos egípcios os obrigaram a respeitar a criatura que a praga lhe fez odiar, que, se não fosse deidade, teria destruído. Isso, como nós falamos, nós vemos esses acontecimentos em Êxodo capítulo 8 e versículo 2 ao 14. Isto é o que acontece. Deus estava na segunda praga disciplinando os egípcios porque não autorizava o povo de Israel ir para a sua terra que Deus tinha prometido desde o tempo de Abraão. E Faraó, com seu coração duro, com seu coração maligno, não permitia que o povo de Israel pudesse sair. Por que não permitia? Porque ele se dava bem com o povo de Israel, porque o povo de Israel era a todos os serviços mais difícil de se realizar, estava sendo feito pelos filhos de Israel. Eles foram para o Egito com bonança, com grande pompa, mas em seguida todo o Egito foi escravizando eles devagarzinho, e agora ele estava trabalhando com toda a sua força naquilo que era mais dificultoso ali no Egito. E Deus então entrou ali em ação para que resolvesse este grande livramento que Israel estava almejando e precisando. Em terceiro lugar veio os piolhos. Êxodo capítulo 8, do versículo 16 ao 19. Na terceira praga, Arão estendeu a mão com seu bordão e feriu pó da terra, que se tornou em piolho, que infestaram os homens e no gado e por toda a terra do Egito. Os magos egípcios tentaram produzir tal efeito, mas não receberam a sua importância e disseram: isto é de dedo de Deus. Irmãos, Êxodo capítulo 8, versículo 19. Atribui-se a criação e o conhecimento da sabedoria e da arte da magia, mas nem mesmo essa divindade pôde ajudar os magos ao medir a terceira praga. Isto foi mais um grande golpe contra a falsa religião do Egito. Só existe uma religião, só existe um Deus, só existe um Salvador. Religião muitas vezes não salva ninguém, mas quando eu coloco a minha vida aos pés de Cristo, então Ele entra na minha vida, no meu coração, transforma, porque o sangue de Jesus Cristo, Ele faz acontecer milagre em nossa vida. O sangue de Jesus Cristo faz acontecer coisas que impossível para o ser humano, mas Jesus neste momento está dizendo para você: você está com seu coração aberto para que Ele possa trabalhar na sua vida e te ajudar e ser uma bênção? Deus estava trabalhando ali para resolver o problema do povo de Israel, e aquela grande nação opressora, os egípcios, estava como se fosse uma trave naquele propósito de Deus para com os filhos dele. Não adianta ninguém querer ir contra o Criador. Se vai contra o Criador, só tem a perder, porque quem criou o céu e a terra é o Deus dos exércitos, e Ele sim pode fazer milagres e maravilha, como Ele fez no tempo de Jesus. Ressuscitou mortos, curou os enfermos, e Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou, foi para a glória e está aguardando você chegar lá. Mas para você chegar lá, você precisa o quê? Reconhecer o sacrifício de Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Êxodo capítulo 8, versículo 20 ao 32, a quarta praga, nós vamos ver nesse momento.
novamente foi dada a chance para Faraó reconhecer o Deus verdadeiro e se arrepender, deixando os hebreus partirem para servir o Senhor. Mas o coração de Faraó se fechou. O coração de Faraó estava como se fosse um diamante de duro, estava decidido. A quarta praga consistia em um enxame de mosca que infestaria todo o Egito. Um novo elemento introduzido a partir desta praga, a distinção entre os egípcios e os verdadeiros adoradores a Deus. Êxodo capítulo 8 e versículo 22. Enquanto as casas dos egípcios eram infestadas pelo enxame de mosca, os israelitas da terra de Gersom não foram atingidos. Êxodo capítulo 8, versículo 23 e o 24. Mais uma vez, a falsa religião egípcia é derrotada. Não existe caminho, não existe nada que possa levar o Deus eterno a não ser através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A separação entre israelitas e egípcios constituía uma evidência adicional do caráter miraculoso dos juízos divinos, planejado de modo a impressionar as pessoas de que Deus não era uma deidade local ou mesmo nacional, mas que possuía um poder que se estendia de todos os povos, de todas as nações. Era o Deus eterno que tinha tudo sob o controle. Reconhecido a autoridade suprema de Deus, de Israel, sobre os egípcios, bem como sobre os próprios hebreus. Com Deus é assim. Ele quer um milagre em nossa vida. Vamos então para a quinta praga, peste sobre os bois e vaca. Êxodo capítulo 9, versículo 1 ao 7. Foi anunciado com antecipação o dia em que o juízo divino cairia sobre os rebanhos egípcios em forma de pestilência sobre os animais. Novamente, uma linha de separação entre os hebreus e os egípcios. De rebanho de Israel, nenhum animal foi atingido, enquanto que todo o rebanho dos egípcios morreu. Êxodo capítulo 9, versículo 6 e 7. Esta praga certamente atingiu a crença em divindade muito popular no Egito Antigo. Isto, até hoje, uma grande parte da humanidade anda ignorando, anda distante de Deus. Deus está chegando o momento do que o seu Filho Jesus Cristo vir buscar a sua igreja, e o grande arrebatamento está chegando para mim e para você, se você o aceitar Ele como Salvador. Se você que está me ouvindo já aceitou, glória a Deus. Mas se você ainda não aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, ainda é tempo. Por que ainda é tempo? Porque você ainda tem vida, você ainda está com vida. Todos aqueles que não partiu para a eternidade, enquanto não partir para a eternidade, tem oportunidade de fazer um reconciliamento com Deus. Nós vemos que a praga dessa peste foi em Êxodo capítulo 9, do 1 ao 17. Em seguida, o que é que vem? Vem a sexta praga, feridas sobre os egípcios. Êxodo capítulo 9, versículo 8 ao 12. Até aqui, os magos egípcios estiveram presentes quando os milagres foram realizados. Embora tivesse reproduzido algumas falsas imitações utilizando as ciências ocultas,
Nesta ocasião, a praga caiu sobre eles com tamanha severidade que não podia continuar com o rei. Em vez disso, fugiram para suas casas em busca de proteção e tratamento. Novamente houve clara distinção entre os egípcios e os hebreus. Nenhum poder mágico ou sobrenatural pode proteger quem quer que seja de qualquer disciplina do Deus eterno. E nós vemos que até aqui ele estava enganando o imperador. Nesse momento, a própria praga atingiu eles próprios e eles foram primeiro o quê? A fugir e se esconder e procurar remédio que pudesse resolver suas feridas. Todos eles brotaram feridas grandes e correram para tentar achar alguma solução para o seu problema. Ah, meu amigo, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. É isto que acontece quando estamos na presença do Deus Altíssimo. A 7ª praga, chuva de pedra. Êxodo capítulo 9, versículo 13 ao 35. Foi fixado o tempo para o começo da 7ª praga, chuva de pedras. Ela deveria cair sobre o Egito no dia seguinte, caso o faraó não se arrependesse e não deixasse os hebreus sair. Este período de tempo determinado testificaria ao rei que o único Senhor, o Criador da terra e dos céus, e de todas as naturezas, animada e inanimada, estão sujeitas ao seu poder. Estes elementos, considerados pelos egípcios como seus deuses, logo de seres capazes de ajudá-lo, estavam sob controle de Deus de Israel. Ele os usaria como instrumento para punir aqueles que o adoravam. Como Deus se aborrece com a idolatria, mesmo em meio ao castigo, Deus mostrou misericórdia. Estava disciplinando os egípcios, advertindo os egípcios o seu destino iminente e avisando-lhe que protegesse a si mesmo, as suas propriedades. Se Faraó e seu servo tivessem aceitado o aviso dado de maneira tão misericordiosa, a vida de homens e de animais teria sido poupada, mas o aviso não foi considerado. Houve uma grande perda. Quando nós queremos estar brigando com o Criador, quando o ser humano resolve medir força com Deus, ele só tem a perder. Faraó tentou medir força com Deus e foi vencido, e muito vencido. Na 8ª praga, Êxodo capítulo 10, versículo do 1 ao 20. A praga dos gafanhotos destruiu toda a vegetação que havia sobrado da devastadora chuva de pedras, e demonstrou que Deus tinha controle absoluto sobre todos os alimentos da natureza. O juízo divino era mais uma demonstração de que a crença egípcia em Deus, que ele supunha garantir abundante colheita, era falsa. Deus encheu o ar e a terra de gafanhoto e os deuses dos egípcios, e Deus do ar, e Sabeque, Deus do inseto, não puderam fazer nada para impedir. Êxodo capítulo 10, versículo 12 ao 15. Eles quiseram, veja aqui, já tinha tido uma grande catástrofe sobre o povo através das pedras caindo tudo ali, mas sobrou alguma coisa, e os gafanhotos veio e fizeram a festa, devastaram por completo. Gafanhoto se encheu por tudo quanto é lugar. Isto
Isto é o que acontece. No 9, escuridão total. Os egípcios ficou em treva tão tensa que não era possível enxergar as pessoas e a escuridão se estendeu por 3 dias. Mas nas suas casas dos hebreus havia luz. Êxodo capítulo 10, versículo 23. Como as pragas anteriores, estas deferiam um forte golpe nos deuses egípcios. Por séculos, o Deus Sol tinha sido a principal divindade do Egito. E todo rei chamava a si mesmo de filho de Rã. Na época de Moisés, esses deuses eram identificados como Amon e tinham o nome de Amon-Rã. Os maiores templos do mundo já viu foram construídos em sua honra. É isso. O povo do Egito era um povo totalmente idólatra. O povo do Egito era um povo totalmente idólatra. Mas o que é que acontece? Faraó continuava com seu coração endurecido. Faraó não tomava uma atitude que pudesse favorecer o seu povo e a sua população. E cada vez mais vinha problema seríssimo para eles. Chegou a última praga, que aí essa foi devastadora, a morte de todos os primogênitos. Este golpe foi uma grande catástrofe para todo o povo do Egito. Ali, Êxodo capítulo 11, versículo 12. Este golpe saiu sobre os primogênitos dos homens e dos animais. Deus não desejava exterminar os egípcios e o seu gado, mas apenas convencê-lo de que a oposição ao seu propósito para Israel não seria mais tolerada. A morte dos primogênitos causou a maior vexame para a região do Egito, porque naquela noite passaria pela terra do Egito e feria a terra do Egito. Todos os primogênitos seria então morto, seria então executado. Juízo sobre os deuses egípcios. Eu sou o Senhor. Êxodo capítulo 12 e versículo 12. Os governantes do Egito chamavam a si mesmo de filho de Rã e se autoproclamavam divinos. A morte dos primogênitos foi uma grande humilhação. Certamente pressionado pela demanda popular, Faraó ouviu seus principais oficiais e ainda enquanto era noite, para chamar os odiados líderes hebreus e aos seus quais dito nunca mais vê-lo. Vai-te embora, porque a situação ficou totalmente sem controle para Faraó. Não tinha mais o que fazer. Até o seu filho teria sido acabado. E aí, o que é que nós vemos? Nós vemos que Deus verdadeiramente faz coisas maravilhosas acontecer. Deus verdadeiramente faz coisa tremenda acontecer. E o Senhor, nesse momento, está falando para você. Filho, você já refletiu? Será que teu coração não está igual a de Faraó? Não está enxergando um palmo à sua frente? Isto é muito perigoso para mim e para você se nós não tivermos disposto a observar a palavra de Deus e procurar uma maneira de entregar a Cristo e esperar a tua vinda para morar na glória com nosso Salvador. Nesse momento eu quero dizer para você, meu amigo, deixe Deus te usar, deixe Deus te salvar. Não faça como Faraó brigando com Deus. Faraó tinha tudo para poder não ter passado, não ter acabado com a sua nação. Praticamente ele acabou com a sua nação. Mas com a sua teimosia, ele destruiu todo o Egito. E diz a palavra de Deus que ele então permitiu que todo o povo de Israel
pudesse arrumar suas coisas e pudesse se retirar do Egito. Deus falou, Deus cumpriu. O povo de Israel pega o seu caminho e começa a viajar para a terra prometida. E o que é que você tem feito? Você não quer para a terra prometida morar com Cristo Jesus na eternidade? Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Vamos estar nesse momento orando. Se você quiser aceitar Cristo como seu Salvador, é só entregar a ele e Jesus Cristo escreverá o seu nome no livro da vida e você será, daqui para frente, um filho do Deus Altíssimo. Querido Deus, é em nome de Jesus Cristo que nós chegamos na tua presença. Quero colocar, Pai amado, neste momento, a vida dessas pessoas que está juntamente comigo orando para poder, Senhor Deus amado, se reconciliar, aceitar Jesus e daqui para frente ser uma nova criatura, um filho do Deus dos exércitos. Pai amado, a partir de hoje, Pai, esta pessoa possa fazer parte da fileira do Deus eterno e esperar a tua vinda para juntos se morar na glória contigo. E se nós partir para a eternidade antes da tua vinda, nós possamos estar com o nome escrito no livro da vida e o Senhor Jesus nos esperando de braços abertos para morar na eternidade com Ele. Quero também pedir uma bênção especial para as pessoas que estão enfermas, Pai. Em teu nome, eu quero declarar, Pai, a vitória dessas pessoas que estão orando juntamente comigo. Tu sabes o teu